Queridos, hoje eu vou falar sobre um tema muito atual na nossa geração evangélica. Eu vou falar sobre igrejados e desigrejados. Eu, antes de começar a falar, por isso que você está olhando mais para o lado aqui para mim, porque nós vamos passar um vídeo, eles estão em fase de teste aí, mas enquanto isso eu vou puxar isso daqui para que vocês aí no cantinho possam assistir. Então, amém. Pode soltar o VT aí. Oi, meu nome é Tero. Eu faço parte de uma igreja organizada, onde tudo acontece com ordem e decência. Tem regras, viu? Oi, eu sou o Lu, sou um desigrejado. Eu gosto de Jesus e da Bíblia, mas eu odeio religiosos. Odeio vocês, você aí. E eu sou o Marcos Botelho, que pelo jeito vou ter que representar os desinstitucionalizados, que pensa mais ou menos igual o grupo do Lu e do Tero. A diferença é que esse grupo não desistiu de viver em comunhão com aqueles aos quais Deus chamou de meus filhos. Você tá de brinquete with me? Entendeu? Antes de mais nada, você precisa entender os dois significados da palavra igreja. Por um lado, igreja representa estrutura, como templo, membros, conjunto de regras e doutrinas que fazem isso o que é igreja. Mas igreja também representa aquelas pessoas salvas que pertencem a um corpo, ao qual Cristo é o cabeça. Fique esperto que nós vamos estar falando dos dois significados de igreja e às vezes eu posso estar falando de uma e você está entendendo outra. Para mim só existe uma igreja. Só a minha denominação é a Igreja de Deus. Os outros eu nem chamo de irmãos. Eles são o que então, Tero? Eu chamaria no máximo de primos. Temos três formas de nos relacionar com a igreja, ao qual eu apelidei um de organizados, desinstitucionalizados e desigrejados. Nossa Senhora dos Evangélicos, complicou demais! Os organizados são aqueles que frequentam igrejas tradicionais ou igrejas institucionalizadas, ao qual já está pronto todo o conjunto de doutrina, o prédio é próprio, a ordem de culto liturgicamente já está pronta, os ministérios, um novo membro chega e só tem que aprender qual é a visão de interpretação daquele grupo e aonde deve se encaixar nos ministérios já colocados naquela igreja. A maioria dos convertidos ou salvos em Cristo já estão nesse tipo de igreja e eles entendem que igreja é isso. Aí, definiu minha igreja. Como eu tenho orgulho de não ser um desorganizado. É lógico que tem seus defeitos, pois às vezes essas igrejas organizadas, elas valorizam mais a instituição do que as pessoas. Não são abertas a mudanças, tampouco a debates. Às vezes correm o risco de transformar o corpo de Cristo em máquina de catequese, onde as pessoas não representam mais o órgão de um corpo, e sim uma catraca de uma máquina. Eu gosto quando no boletim já avisa antes a hora de ficar de pé, a hora de sentar. Eu não gosto de ser pego de surpresa. Senta, levanta, glorifica ao Senhor. Temos o segundo grupo que eu chamo de desinstitucionalizados. Esses são os hereges. Por causa de alguns defeitos do grupo da igreja organizada, esse grupo criou uma aversão a muitas regras, a templos físicos, construção e ao hall de membros. Sem hall de membros, como é que eu vou saber se ele pode participar da ceia? Para mim, só cadastrados e dizimistas fiéis podem participar da ceia. Isso é um absurdo. Geralmente esse grupo se reúne de forma informal, são bem criativos, alugam um lugar e são bem contemporâneos na sua forma de cultuar. Oi, irmãos, eu não tive tempo de preparar a pregação, mas até que é bom, vai ser o Espírito Santo que vai falar. É lógico que eles também têm seus defeitos. Como diria o pensador Weber, todo movimento carismático tem a tendência de virar uma tradição e logo vai vir a burocracia dessa tradição. E aí, tudo que diferenciava eles dos organizados cai por terra, com um agravante.
Eles criam a tradição de ser desorganizados. Hoje vai ter culto? Faz 45 minutos da hora marcada e não chegou ninguém. O último grupo são dos desigrejados. Esse grupo gosta de Jesus e do Evangelho demais, mas por alguma razão justa ou não tão justa, não suportam os seguidores de Jesus. Marcos, eu não gosto de crente. Não gosto. Essa opção de ser desigrejado, às vezes foi causada por um líder ou pastor picareta que ele viu pela frente. Pode ter sido por causa da hipocrisia religiosa que ele viu dentro da igreja, ou simplesmente porque ele não gosta de se reunir toda semana para cultuar a Deus junto com outras pessoas. Ainda bem que a igreja que eu pertenço não tem nada disso. Só são os santos escolhidos do Senhor. E tem boa parte desses desigrejados que nem sente falta da igreja, instituição. Eles se abastecem ouvindo pregadores de renome baixados pela internet nos seus carros ou lendo a Bíblia de vez em quando. Pra que ir na igreja ouvir o pastor pregar meia boca desorganizado se na internet está disponível as melhores pregações? Pra quê? Comunhão e corpo, Lu. O problema é que como eles não estão crescendo junto, crescendo como corpo, como igreja, eles acabam só enxergando do lado de fora aquele defeito que também está dentro dele, hipocrisia, pecado, arrogância. E com isso, eles não vão enxergando que eles estão se tornando piores do que aqueles que eles acham que são ruins. Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia. Se você observar a vida de Jesus, você vai ver que o tempo todo ele quer dar glória ao Pai e ao Espírito Santo. Deus poderia se revelar de várias formas, mas na Bíblia ele decide se revelar como Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se você pegar Jesus sozinho, ele não deixa de ser Deus, mas ele quer que os outros o reconheçam como a imagem do Pai e como o Espírito Santo, como 3 em 1, o Deus Trino. Alguém que não vai na igreja, um desigrejado, não deixa de ser salvo, mas perde a oportunidade de ser a imagem e semelhança de Deus, um Deus em comunidade. Viver a igreja na adoração do Deus Trino é aprender a conjugar a vida menos na primeira pessoa do singular, o eu, e mais na primeira pessoa do plural, o nós igreja. Amém, amém. Queridos, o IBGE fez uma pesquisa em 2010 e, pasmem ou não, 10% dos cristãos no Brasil, que representa 4 milhões de pessoas, estão desigrejados. 4 milhões de pessoas que se dizem evangélicas, pode acender a luz do total, tá? Por gentileza, obrigado. Que se dizem evangélicas, estão desigrejadas por uma desilusão, por um pastor picareta, como ele falou, por alguma situação onde de repente foi ensinado a teologia da prosperidade e aquela pessoa, no período de 5 a 6 anos, diz a pesquisa, que a pessoa saiu da igreja e nunca mais quer pisar em outra igreja. Então, é um assunto muito relevante nos dias de hoje. É um assunto muito sério. É por isso que nós precisamos entender o porquê que nós vamos à igreja todo domingo. É por isso que nós precisamos entender o que é que nós fazemos o tempo todo nesse lugar. E aí o pastor ainda começa a falar de em casa, começa a falar de grupo pequeno, e aí você fala, poxa vida, mas será que só o domingo já não é o suficiente? Será que eu já estou indo todo domingo, estou batendo lá meu crachá na entrada da igreja, será que isso não é o suficiente? Agora o pastor quer que eu vá de quarta-feira também em algum lugar. Então, queridos, nós precisamos entrar na palavra de Deus, refletir um pouco, por que é que nós vamos à igreja? Qual é a relevância da igreja local, né? Sendo que hoje em dia, com a internet, a gente tem os melhores pregadores do mundo nas nossas mãos. As melhores pregações. Você pega, sei lá, se você quiser assistir qualquer pregador do planeta, você procurar no YouTube, você vai encontrar até com legenda em português, né? Por que tem que vir aqui para ouvir o pastor Jean? Por que tem que vir aqui sentar e ouvir o pastor Jean? As piadas sem graças dele, né? Por quê, meu Deus? Por quê? Eu quero que você abra em Hebreus, capítulo 10.
versículo 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim, queridos: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa, versículo 19, perdão, Hebreus 10, 19. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Posso dar glória a Deus aí? Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Glória a Deus, né? Os sacerdotes antigamente, eles tinham que entrar uma vez por ano ali no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, para levar, aspergir o pecado do povo. Então era aquele cenário, aquela coisa toda, ninguém mais tinha acesso a Deus, e aí Jesus vem, morre na cruz por nós, paga o preço dos nossos pecados e traz o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Glória a Deus por isso, é isso que o texto está falando. E aí continua dizendo no versículo 22, portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Preste atenção no versículo 24. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudar-nos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Glória a Deus. Querido, o texto começa falando a respeito da salvação. A salvação que você e eu um dia proferimos perante os homens a respeito de Jesus, aceitando Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, para que Ele habitasse no nosso coração, para que Ele fizesse morada no nosso coração, e não viveríamos mais nós, mas Cristo em nós. Amém? Todos nós fizemos isso. Mas se nós pararmos e entendermos simplesmente que o cristianismo é estar salvo, se nós simplesmente pararmos e entendermos que quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é tudo que Deus tinha para nós. Se nós pararmos para entender que a obra da cruz, que não está mais aqui, que eu esqueci, eu apontei agora, mas está lá na minha casa, eu estou lixando, é somente nos trazer a salvação, nós entendemos a mensagem pela metade. E nós acabamos nos retraindo e nos tornamos independentes. Diga, independentes. Aceitar somente a salvação é ser independente. Só que o texto nos desafia para algo maior. O texto nos desafia para uma ação que parte de nós. Porque até então, quando o texto está falando da obra da cruz, está falando da ação de Jesus sobre as nossas vidas. Mas o texto então vira e começa a falar das nossas obras, das nossas ações para com o próximo. E aí entra a continuidade de uma vida cristã. Entra a continuidade daquilo que o Senhor tem para nós, tem para mim e para você. E quando o Senhor começa a falar então das outras coisas que Ele tem para nós, Ele fica na dependência de uns para com os outros. Ele coloca o resto daquilo que Ele tem para oferecer para nós em nossas mãos, para oferecermos uns aos outros. Pense que responsabilidade. Pense que a obra da cruz é o início de um processo. Só que a continuação é quando nós, uns aos outros, refletimos a glória de Deus. E é o que o texto vem falando. Só que quando nós nos tornamos independentes e quando nós ficamos limitados ao Evangelho somente da salvação,
Quando nós ficamos limitados, entendendo que a nossa oração foi tudo que nós poderíamos fazer e acabou por aí, nós começamos a olhar para o próximo com irrelevância. Começamos a olhar para o próximo de uma forma que nós não precisamos de quem está do nosso lado. De que nós não precisamos nos relacionar. E nós então começamos um processo de vivermos uma vida no individualismo. E queridos, quando nós nos tornamos independentes, nós nos tornamos pessoas incorrigíveis. Pessoas que não são corrigidas. Pessoas limitadas àquilo que elas são em ponto final. É como se nós estivéssemos dizendo que, como nós estamos, a obra que Deus fez em nós já é o suficiente. Misericórdia. Incorrigível significa que não se pode reparar ou restaurar sem conserto obstinado. E é por isso que Paulo escreve essa carta aos Hebreus. Aos Hebreus, a geração hebraica, os judeus, que estavam aceitando Jesus como Senhor e Salvador, mas que por uma situação, por algumas situações, por desavenças, eles estavam começando a se afastar. Eles estavam começando a dar passos para trás e não se relacionarem mais. Então Paulo chega lá e diz no versículo 25: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Queridos, não fiquem em casa, no anonimato, não fiquem sozinhos. Por quê? Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Queridos, eu preciso de vocês para fazer o bem. Eu preciso de vocês para ter mais amor. Assim como vocês precisam uns dos outros. E a única forma de nós fazermos isso é nos relacionando. Nos relacionando com a palavra e uns com os outros. Para que a obra da cruz possa dar continuidade às nossas vidas. Amém? Vocês estão aqui? Amém. Glória a Deus. Então eu quero que você abra a tua Bíblia num outro texto. Quero que você abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Que privilégio que nós temos. Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 17, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Vejam que o texto está dizendo para que cheguemos, para que caminhemos a essa direção, para que nós possamos entrar em um processo, para que a nossa vida seja uma continuidade em aperfeiçoamento. Diz para a pessoa do seu lado assim, ó, olha bem no olho dela e fala assim: você está em aperfeiçoamento. Queridos, e é esse aperfeiçoamento que o Senhor tem para nós quando nós vamos à igreja local. Existe um valor sem preço
Um valor sem preço, não sei nem se existe isso. Existe algo, começa a existir a partir de agora, né? Existe algo que não tem como nós nem explicarmos o valor de uma igreja local. Quando nós nos relacionamos uns com os outros, quando nós nos espetamos, quando nós temos dificuldade de relacionamento, quando nós temos atritos, quando as coisas vão bem, quando as coisas vão ruim, quando precisa, gera aquele desconforto e precisa acertar. Não é verdade? Quantas vezes você não ficou uma noite mal dormida porque você precisava acertar alguma coisa com alguém no dia seguinte? Isso gera maturidade. Isso faz parte do aperfeiçoamento. E isso tudo, queridos, é igreja. Isso tudo é a oportunidade que nós temos em Cristo de nos tornarmos cada vez melhores. Amém? E o texto continua dizendo, para que não sejamos mais meninos, preste atenção, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo evangelho dos homens, e com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Que bênção! E termina dizendo assim, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Diga, na vaidade da sua mente. Queridos, quando começamos a andar na vaidade dos nossos achismos, dos nossos pensamentos individualizados, nós corremos um sério risco. Quando nós começamos a caminhar sem o confronto da pessoa que está do seu lado, quando nós começamos a caminhar sem o conselho de quem está do seu lado, quando nós começamos a caminhar sem o respaldo da palavra de Deus, sem o respaldo das pessoas que estão caminhando conosco, nós começamos a andar na vaidade da nossa mente. E é por isso que nos dias de hoje, o número de desigrejados cresce. Porque nós vivemos em uma geração onde existe um problema seríssimo. Nós vivemos em uma geração onde as pessoas jogam a toalha por qualquer coisa. Nós vivemos em uma geração onde você pega um garoto de 18 anos, ele já passou por uns 6, 7 empregos. E o primeiro problema que ele teve, ele saiu. Nós vivemos uma geração onde 50% dos casamentos viram divórcio. Porque ninguém mais quer pagar o preço do ajuste. Ninguém mais quer pagar o preço do confronto. Ninguém mais consegue ficar quieto e ouvir. Ninguém mais consegue dizer, me perdoa, eu estou errado. Ninguém mais consegue ficar quieto. Todo mundo dessa nova geração tem a razão. Pais que chegam em casa e começam a reclamar do seu chefe, começam a reclamar do prefeito, começam a reclamar da presidente, que se esqueceram o que é honra e que têm intoxicado seus filhos com essas palavras. Têm
intoxicado a próxima geração. Querido, se você acha que essa geração está ruim, imagina a próxima. Eu vejo a igreja como comida de mãe. Eu falei isso para os jovens há um tempinho atrás. Comida de mãe é aquela coisa, você chega da escola com fome, você se lembra, vai se lembrar, vou te dar um momento nostálgico aqui agora. Você chega da escola, e aí você estava louco para comer aquele bife acebolado, senta na mesa, doidinho para comer, aí a mãe coloca o teu prato ali, brócolis e ovo frito. Aí você fala, não, eu queria tanto bife, mãe, não tem bife, faz um bife para mim, por favor. Aí tua mãe diz assim, não, hoje é brócolis e ovo frito. E aí um dia você não está nem pensando nisso, você chega lá, senta para comer o almoço, chega da escola faminto de novo, e de repente tem um bifão lá acebolado para você, prontinho, no capricho, do jeito que você sempre quis. E aí você come aquilo, lambe os dedos, né? E sai da mesa todo feliz. Só que aí de repente chega um outro dia e tem uma salada só de vegetais. E aí você fala, meu Deus, cadê a carne? Cadê a carne? E tua mãe fala, não filho, é o seguinte, você precisa comer isso porque faz bem, faz tempo que você não come cenoura, faz tempo que você não come beterraba, faz tempo que você não come isso aqui, então está na hora de comer. E queridos, igreja é exatamente isso. Existem dias que você vai chegar todo empolgado no culto para receber uma palavra de conforto. Você vai chegar todo adocicado na igreja para receber uma palavra de amor. E aí o pastor vai pegar o microfone e vai te confrontar bem nos seus ossos. E aí você vai sair meio atordoado da igreja e falar, meu Deus, eu vim para ser confortado, eu estou sendo confrontado. Naquele dia, o que o Senhor tinha para você era um confronto. Aí no outro dia você vai chegar bem da vida, que tudo deu certo, tudo está às mil maravilhas, né? E aí você vai ser confortado pelo amor do Senhor, pela graça do Senhor. O fato é que hoje nós somos produto daquilo que nós nos alimentamos, não é verdade? Se existisse uma máquina, fico pensando, se existisse uma máquina, uma alta tecnologia, que você pudesse colocar a tua mão dentro dela, e aquela máquina tirar um raio-x assim dessa tua mão, e imprimisse um papel que dissesse tantos por cento brócolis, tantos por cento bife acebolado, tantos por cento ovo frito, tantos por cento macarrão, tantos por cento molho de tomate, né? Você poderia ver ali então o valor de cada momento, de cada alimento, de cada elemento que você colocou para dentro do seu corpo e se tornou quem você é. E o cristianismo é exatamente isso. O cristianismo é exatamente isso. Nós precisamos ser alimentados de toda sorte de palavra que o Senhor tem para nós. Existem momentos que sim, você será confrontado. E aí você vai ser colocado na parede e você vai ser desafiado de ou jogar a toalha ou permanecer. E a pergunta que eu tenho para você hoje é quem você quer ser? Você quer ser esse jovem adolescente inconsequente que está mudando de emprego de uma hora para outra porque ele está afim de novas aventuras? Você quer ser essa pessoa que prefere se isolar e buscar palavras na internet de pastores, de igrejas, de milhares e milhares de pessoas? Ou você quer ser um cristão legítimo, que vem na casa do Senhor, que se alimenta da palavra dEle, daquilo que Ele tem para você naquele dia, seja o que for, e que aquilo gere uma maturidade, um crescimento, para que anos depois você possa olhar para trás e você possa dizer, graças a Deus eu não estou atrofiado. Teve um homem, lá nos Estados Unidos, que ele fez um filme. Ele um dia parou e decidiu e falou assim, olha, agora é o seguinte, eu vou começar a comer só McDonald's. E vou começar a filmar a minha vida e vou começar a relatar o que vai acontecer comigo.
Então ele começou a comer só McDonald's, porque ele gostava muito do McDonald's. Começou a comer, e ele começou a perder a força. Os olhos dele começaram brancos, começaram a ficar amarelados. Ele começou a não ter mais vontade de levantar da cama. Ele começou a ficar mais fraco, ele não tinha mais fôlego, não tinha mais força. Por quê? Porque ele estava comendo de uma coisa só. Queridos, quem é que não gosta de ir numa churrascaria e comer picanha? Pouquíssimos, né? E eu te digo, você tem um problema sério. Brincadeiras à parte, né? Mas quem é que não gosta de sentar para comer uma picanha? Mas, querido, eu vou te dizer algo. Se você comer picanha todo dia, café da manhã, almoço e janta, você vai morrer. Não adianta você ir na internet para ouvir uma palavra que você queira. Porque a pergunta é, quem é que deve escolher a palavra que você tem que ouvir? Você ou Deus? Quem é que sabe o que é que você está precisando? Quem é que tem planos de paz para o teu futuro? Para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. E o meu convite nessa noite é para que você busque um amadurecimento. O meu convite nessa noite é para que você não jogue toalha quando for oferecido a você um prato indesejado. O meu convite a você nessa noite é para que você entenda e amadureça e cresça nos caminhos do Senhor. Caminhos de vida, caminhos de prosperidade, caminhos de paz, mas, queridos, acima de tudo, caminho de aprendizado para o aperfeiçoamento daquilo que você é, para aquilo que você precisa se tornar. Imagina se eu pedisse para a Ana Júlia escolher o almoço dela todos os dias. Que tipo de pai que eu seria para minha filha de 8 anos? Muitas vezes nós brigamos com ela na mesa, forçando ela para comer coisas que ela não gosta. Mas nós não estamos pensando naquele momento, nós estamos pensando no futuro. E, queridos, o Senhor, antes mesmo de você nascer, Ele já estava pensando no teu futuro. Ele já estava pensando como você estaria hoje e no que você se tornaria amanhã. Para que amanhã, e depois da manhã, e depois da manhã, e depois da manhã, você pudesse fazer aquilo que está no coração dele. Então, com tudo isso que eu falei, com tudo isso que o Senhor está ministrando no nosso coração, que nós possamos ter um amor por essa igreja, que nós possamos ter um amor uns pelos outros, que nós possamos amar e caminhar juntos, que nós possamos nos conhecer cada vez mais, que nós possamos ir além da superficialidade, que nós possamos nos conhecer, de andar juntos, de olhar um para o olho do outro e saber que a pessoa não está bem, saber que a pessoa está precisando de alguma coisa. E, queridos, um dos nossos pontos de encontro, o nosso maior ponto de encontro é aqui. É aqui no domingo. Que nós possamos valorizar isso que o Senhor tem nos dado, essa igreja. Poxa vida, talvez você saia daqui, de vez em quando, meio atravessado com a palavra. Talvez você tenha situações de relacionamento ao longo da semana. Mas você precisa entender que o que fazemos aqui é um projeto do Senhor. E se é um projeto do Senhor, o Senhor está no controle, porque Ele é soberano. E se Ele está no controle, queridos,
Não precisamos temer nada. Precisamos somente estar atentos àquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Em todas as coisas. Em todas as coisas. Todas as coisas. Amém, amados? Quero te convidar a fechar os teus olhos.